A entrevista do técnico Renato, acompanhado de Jeromel e de Kahneman, gerou algumas repercussões. Eu estava lá no CT Presidente Luiz Carvalho e vou falar da entrevista além dos microfones, o ambiente, aquilo que foi visto e até o que foi conversado depois, mas só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o ambiente gremista depois de um gesto de união ou a tentativa de uma remobilização. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da Zapay. ZAPAY, a Zapay facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay resolve. Baixa o aplicativo da Zapay, ele é gratuito. Aproveita porque é muito fácil, é muito rápido e é muito ágil, tá? Resolver os problemas via Zapay. E usando o cupom ADUPLA20, tu ainda leva 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento. Eu quero falar com você sobre a entrevista do técnico Renato lá no CT Presidente Luiz Carvalho, que não foi só a entrevista do Renato. Foi um gesto simbólico, um movimento chamado por ele porta-lupe para tentar unir a torcida. Mas tinha algo por trás, tá? Primeiro ponto, a entrevista foi chamada pelo Renato sim, não foi uma estratégia do departamento de comunicação nem da assessoria de imprensa do Grêmio. O Renato pediu a entrevista e convocou os dois líderes do vestiário, o Jeromel e o Kahneman, para ter essa conversa com o torcedor. O Renato tem uma preocupação muito forte com o ambiente no final de semana no jogo contra o Vitória. Sabe que é um duelo decisivo e sabe que é importante ter o estádio a seu favor. Mais de 7 mil ingressos já foram comercializados, o Renato quer mais, o Renato quer uma casa cheia. Ele reclamou bastante na entrevista coletiva disso, né, que o Grêmio não está enchendo o estádio. Ele até dá uma passada de pano para a torcida, dizendo, não, é frio, Caxias do Sul, aquela história toda, mas a verdade é que ele queria pelo menos os 16 mil que hoje cabem no Estádio Centenário presentes nos jogos. O Renato, ele tá muito preocupado. Eu vou começar falando do ambiente da entrevista, tá? Deu pra sentir, deu pra ver na fisionomia, o Renato tá muito preocupado com a atual fase do Grêmio. A palavra terrível foi utilizada para definir a campanha, e o Jeromel utilizou ela concordando com uma ideia do PP passada no jogo passado. E ele não gostou da palavra, até falou, olha, eu discordo, não é terrível, é uma fase ruim, mas não é terrível. A fase do Grêmio é terrível e o Renato sabe disso. Ele fez um gesto simbólico muito marcante e é aquele gesto que fica eternizado para a história, independente do que vier a acontecer dentro do Campeonato Brasileiro, que é ele de mãos dadas com o Jeromel e com o Kahneman. Uma trinca que já foi multicampeã, uma trinca campeã da Libertadores da América, Copa do Brasil, Recopa, né? A gente sabe o peso que esses três caras têm, mas esses três caras também estão marcados por momentos de insucesso na história do clube. O Grêmio de 2021 teve a sua construção com o Renato Portaluppi, Jeromel e Kahneman fizeram parte daquela campanha de rebaixamento. E é óbvio que eles não querem assinar mais um rebaixamento. Então, esse gesto ele é muito simbólico. O presidente Alberto Guerra estava na sala, junto com o Luiz Wagner Vivian e o vice de futebol Antônio Brum. E eles estavam muito sérios, tá? Muito sérios ao longo da entrevista coletiva. O Renato aproveitou a entrevista, e aqui existe um outro movimento, para, primeiro, dizer que o grupo é insuficiente e, querendo ou não, quando ele fala isso, é uma crítica à montagem do grupo no início da temporada, dizendo que é muito difícil mexer, ser inventivo, criar uma nova forma de jogar se você não tem peças, e que a partir de agora, com a chegada dos reforços, ele terá essa opção, apesar de ter feito a vírgula de que são garotos, são meninos, é preciso ter cuidado, mas agora ele tem um pouco mais de profundidade. E ele aproveitou, e talvez aqui esteja o grande ponto da entrevista coletiva, para sentar a marreta, vou usar o termo mais adequado, para sentar a marreta em cima da Arena Porto Alegrense. O Grêmio está muito indignado com o fato da Arena Porto Alegrense estar demorando para devolver o estádio ao clube. O novo prazo é setembro, o que significa dizer que o Grêmio não terá a arena para os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Setembro, o campeonato pode estar sendo resolvido e bem resolvido, e o Grêmio teme.
Teme porque está na zona do rebaixamento, teme porque sabe que a partir de agora, nos próximos 31 dias, tem 10 jogos e todos os jogos são decisivos, tanto pela Copa do Brasil quanto pela Libertadores da América e principalmente pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio não pode mais patinar, porque senão o rebaixamento deixa de ser uma opção, uma possibilidade para se tornar uma tendência. Então não dá para vacilar nos próximos 31 dias, nesse mês que começa a partir de agora. O Renato sabe disso e fez duras críticas, assim como o Kahneman assinou essas críticas, assim como o Jeromel falou. O Grêmio aponta muito para o fator local para justificar a fraca campanha que faz. Sempre agradecendo àqueles que estenderam a mão, ao Figueirense, que agora ofereceu o estádio Orlando Scarpelli, ao Coritiba, que ofereceu o Couto Pereira, mas lembrando que não são as casas do Grêmio, nem o Estádio Centenário lá em Caxias do Sul, que o Grêmio precisa da sua magia. O Kahneman chegou a utilizar esse termo, né? Que é a sua casa. Sobre ajudar, o Renato falou que ninguém está ajudando o Grêmio. Foi uma crítica muito forte do Renato, dizendo, olha, no tempo da enchente, muitos estenderam a mão, muitos disseram que estenderia, teve discursinho, mas ajuda que é bom, nada. Indignação. E por falar em indignação, o Kahneman estava muito incomodado na entrevista. Toda vez que se falou sobre pautas que são relevantes e que são verdadeiras, vamos lá, o número de lesões na temporada. Você pode dizer que é o desgaste das viagens, o Renato fala muito sobre isso, e é um argumento válido, tá? Mas o Kahneman ficou incomodado, quis bater boca com o repórter. Aí foi questionado sobre o aproveitamento defensivo do Grêmio, que é muito ruim. O Grêmio toma muitos gols, e nós sabemos disso. Né? O Grêmio perdeu um Campeonato Brasileiro em 2023 por conta do número de gols que sofria. E esse ano não está sendo muito diferente, não. Uma defesa que vaza demais. Kahneman ficou incomodado. Kahneman está muito pilhado, ele foi muito pilhado. Não sei se a ideia era ele ser afrontoso, ele tentar mostrar uma indignação, não sei se esse é o conceito. Mas o que ele passou foi isso, tá? Ele estava muito pilhado durante a sua manifestação. E o Renato tentando até dar uma segurada no Kahneman, por vezes dizendo, pô, deixa que eu respondo aqui, deixa que eu argumento ali. Por quê? Porque ele estava uma pilha. E o ambiente do Grêmio é um ambiente de pilha. Depois da entrevista, eu troquei mensagens com alguns conselheiros, pessoas políticas do clube, e me foi dito uma preocupação, me foi passada uma preocupação, que eu concordo, depois de refletir eu concordo. A entrevista, ela fala muito sobre a Arena, dando a entender que o Grêmio só vai se recuperar com a Arena. Mas a realidade é que a Arena é hoje um processo distante. Então, se a salvação é a Arena, o torcedor precisa estar muito preocupado, porque se o Grêmio depende apenas da Arena para dar a volta por cima, as coisas não vão se sair bem dentro desses 30 dias aí que eu falei, que são 10 jogos decisivos. Mas a gente torce para que estejamos errados, né? A gente torce para que as coisas normalizem, para que o Grêmio conquiste uma vitória no final de semana e comece a reagir. Para fechar, tá? Esse carnaval de tensões no CT Presidente Luiz Carvalho, vou contar um bastidor aqui que é off. Depois da entrevista, o Renato ele ficou por ali um pouco, a pedido dos repórteres, e foi falado sobre os treinamentos, o fato de abrir treinamento, antigamente era aberto, aquela história, né? Vocês viam muito conteúdo a respeito dos trabalhos, e o Renato disse, não, tem gente que ganha dinheiro filmando conteúdo aqui e criticando depois nas redes sociais, vende patrocínio, não sei o que, é uma visão do Renato, que inclusive também vende patrocínio, ele é patrocinado, né? Tanto que volta e meia ele dá entrevista de boné por conta do patrocinador que ele tinha. Mas ele falou o seguinte, não vou abrir os portões dos treinamentos. Depois ele disse, olha, vou ponderar. Quando a gente começar a ganhar aquela história toda, talvez eu volte a abrir. O Grêmio não vai abrir, tá? O Grêmio adotou uma nova linha de política de treino, de política de CT Luiz Carvalho, então essa é a novidade, essa é a tendência a partir de agora. O Renato tá mandando desse jeito e a direção vai cumprir dessa forma. Muita atenção, tá? Eu saí do CT tenso, porque o ambiente é de tensão, transpareceu isso ao longo da entrevista, a cara de quem estava fora do ar acompanhando também foi de muita tensão, os repórteres que estavam lá não ficaram com uma sensação positiva, pelo menos aqueles que eu conversei. Eu não sei o que você achou dessa entrevista aqui, tá? Eu fiz um resumo, passando aquilo que eu senti, sentado ali, frente a frente com o Renato, mas eu não saí de lá com uma coisa muito positiva, não. O que interessa é dentro de campo e tomara que dentro de campo as coisas se resolvam. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.